esse caso aqui acontece o seguinte, há uma associação do tratamento de dente e implante. Então essa paciente também já tinha um tratamento realizado nessa região aqui desse dente, que seria um canino. E aqui então o que a gente está fazendo? Do lado foi feita a instalação de mais 2 implantes. A princípio, essa paciente fazia então uso de uma peça fixa aqui, que vinha desse dente até apoiado nessa região aqui. E assim ela teve por um bom período. Por quê? Também porque ela estava de uma certa forma um pouco desiludida, porque nessa região sempre lhe era dito que era impossível fazer implante se não fosse feita a realização de enxerto para reconstrução. Porque nessa região da face a gente tem um acidente anatômico que seria o seio maxilar, que a gente não pode invadir dessa forma com os implantes, e os implantes até então eram os implantes convencionais, tradicionais, que tinham um tamanho padrão de 10, 11 milímetros, 12 milímetros, então esse espaço esse remanescente do implante ia invadir aquela região. Então com os implantes curtos, que são implantes que estão ali variando de 6, 8 milímetros, a gente consegue instalar os implantes, como a gente está podendo ver aqui, já com os componentes, sem que comprometa aquela região e também sem ter a necessidade de enxerto ósseo para a realização desses implantes. Então aqui é um tratamento que a gente, como eu comentei, está associando os dois, mas que fique bem claro, a gente não pode estar unindo o dente ao implante. Então essa paciente, depois do caso concluído, vai poder higienizar esses espaços individualmente, ela vai poder fazer uso do fio dental passando um a um, não vai ter nada unido, tá? Então, esse trabalho aqui é uma opção também do tratamento, uma opção do paciente com relação ao tratamento no que diz respeito ao quê? Aqui a gente está vendo estruturas metálicas por debaixo, ou acoplado tanto ao implante quanto ao dente, que é também uma opção do paciente no momento do plano de tratamento e das opções de tratamento que são dadas para ele, tá? O que acontece? Aqui sendo feita uma prova, aquelas luvinhas que a gente já comentou em outros programas, que é acoplada à raiz, que é encaixada à raiz. Nesse caso aqui, então, é uma estrutura metálica, e nos implantes também existe ali um componente que é chamado munhão, ou então um abattement, que é um termo técnico, também acoplado ao implante. Aqui, meramente ele está nesse momento por fricção, porque é uma peça bem justa, e aqui, como vocês estão vendo, existe esse orifício onde há a passagem de um parafuso pequeno que vai se unir lá dentro na cabeça do implante. Então nessa imagem a gente pode ver como também eles vão estar aqui individualizados. Frisando, né, Gê, que a gente sempre tenta fazer os tratamentos hoje em dia livres de metal, mas que ainda em alguns casos é realizado de acordo também com a opção do paciente, entre outras coisas, né? Então o que a gente está fazendo aqui? A seleção da cor, levando em consideração, vocês percebem que aqui também já são dentes que ela já tem também de um outro tratamento, então tem que ter um cuidado ainda maior para que tenha uma boa seleção da cor, porque ela já tem outros tratamentos de porcelana em dentes anteriores. Até por isso mesmo, né? Ela já tinha essa porcelana nesses dentes anteriores que eram feitos de metalocerâmica, então com uma base de metal. E como ela não queria mexer nesses dentes novamente, então não teria como a gente fazer lateralmente em porcelana pura, sendo que os anteriores eram metalocerâmica. A gente nunca ia chegar num equilíbrio de cor, por causa da reflexão de luz, entre outras coisas. Então, tinha que ser feito da mesma base de metal embaixo para que a gente pudesse chegar no resultado parecido, né? E também como é que a gente consegue saber se é de metal ou não, se todo ela há um revestimento cerâmico? Como a gente tem aqui os exames radiográficos para a realização do implante, nesse mesmo exame, tanto na tomografia ou então numa simples panorâmica, consegue-se perceber que há uma estrutura metálica porque fica bem marcado nesses exames radiográficos. Então aqui a seleção da cor, para que a gente possa encaminhar esses dados para o laboratório, para que ele faça então a aplicação... Opa, deixa eu só... Tem que voltar uma imagem ali. Então assim, vindo assim do laboratório, com a porcelana então já aplicada, a gente percebe então sempre aquele cuidado que a gente tem com o contorno. Aqui o que a gente sempre comenta, dificilmente a pessoa vai perceber o que é dente e o que é implante, porque a adaptação que tem no contorno gengival é bem semelhante, e ainda mais que isso aqui vai estar totalmente individualizado, ele vai poder passar fio dental sem ter problema nenhum. Isso mesmo. Aqui, além dessa prova da porcelana, que a gente já tem a possibilidade de mandar ela concluída, o laboratório nos manda ela concluída, a gente faz uma checagem
para ver se não há nenhum tipo de contato prematuro, se não há um contato mais forte em uma dessas regiões, para que não haja no futuro uma fratura, tanto do implante ou da própria porcelana, tá? E aqui nessa foto eu deixei bem aqui marcada para que a gente possa ver o seguinte: se a gente tem essa passagem desses orifícios aqui dos implantes, a gente está vendo essas mesmas imagens aqui. Essa peça por inteira, às vezes o paciente tem a dúvida, mas como é que é o meu dente? Como é que vai se juntar ao implante? Porque ele só imagina do dente, ele esquece que o implante é uma raiz artificial que a gente acabou instalando para depois colocar o dente propriamente dito. Então esse dente, às vezes ele imagina que ele é colocado rosqueando, que vai girando. Não, ele é encaixado porque existe um encaixe no mesmo implante, então se encaixa essa peça sobre ele e depois tem um parafuso passante. Para que não fique essa passagem, esse orifício ali visível, a gente fecha isso com o material restaurador que dá essa impressão aqui. E aonde a gente tinha aqui antes a aplicação, o copingzinho metálico, aqui então já aplicada a porcelana. E assim a gente chega nesse resultado final, né? Tá? Acho que tem aqui mais um caso, acho que essa Morgana vou vai passar apresentar rapidamente, que o nosso tempo está chegando no final, vou passar rapidinho para vocês. Então, só esse caso de um paciente totalmente diferente do que o caso que o Jean colocou. É um caso de um paciente que chegou com doença periodontal também. Ele usava uma dentadura na parte inferior e usava uma prótese provisória na parte superior, apoiada nos seus dentes de cima, mas que essa prótese provisória já estava instalada há alguns anos e foi ficando, né? Então foi colocada provisoriamente e ele foi deixando, e a doença periodontal desses dentes foi aumentando e o caso inteiro foi se agravando, né? Aqui a parte de baixo, quem faz uso de uma prótese total embaixo sabe o quanto isso é difícil, porque a língua expulsa, o lábio expulsa, então não tem como ter uma mastigação eficiente com o uso de uma dentadura inferior. Então fizemos o quê? Duas por motivos de escolha do paciente, ele não optou por fazer prótese protocolo fixa sobre implante, foram feitos, extraídos esses dentes superiores que estavam com doença, foi feito implantes superiores e inferiores para que fosse feito duas próteses tipo overdenture, que são aquelas dentaduras apoiadas em barra clipe, que instalam, né, fazem um cleque, ficam rígidas, mas que tem que ser removidas para fazer higienização, entre outras coisas. Então aqui os implantes no momento da cirurgia, então como o Gia falou, é uma cirurgia limpa, não é uma cirurgia que tem muito sangramento, é uma cirurgia tranquila. Aqui sendo feita a moldagem para fazer a prótese, tá? Aqui sendo feita a prova dos dentes, então tanto o superior quanto o inferior é feita a prova daquela barra e sobre essa barra é feita a prova dos dentes para ver se a oclusão ficou satisfatória, para ver se a estética ficou satisfatória, se o apoio labial ficou satisfatório. Então para tudo isso a gente faz a prova dos dentes e aí então a gengiva caracterizada e o sorriso do nosso paciente, o bigode continuou o mesmo, mas o sorriso mudou bastante, né? E aqui como ele chegou com doença, não podendo mastigar, não podendo se alimentar, e aqui com duas próteses, claro, ainda removíveis, mas extremamente retentivas. São estáveis, tá? Né? Com certeza.